Olá, estamos iniciando a transmissão de mais um programa produzido pela TV e Rádio Renovação, a partir dos nossos estúdios localizados aqui no Complexo do IMA, Instituto de Medicina do Além, na cidade de Franca, estado de São Paulo. O programa de hoje, nós temos os médiuns João e Arlete Berbelo, casal simpático, falando sobre um tema que se inicia esse tema numa definição que o médium João Berbelo tem usado com muita frequência. O movimento espírita fala que sem caridade não há salvação. Há outros movimentos religiosos que falam sem fé não há salvação, mas o médium João Berbelo ele diz assim: sem a honestidade não há salvação. E a palavra honestidade é um valor, a honestidade é um valor muito importante, pouco usado nas nossas relações pessoais, profissionais hoje em dia. Infelizmente nós vivemos aí numa falta de crença, numa falta de respeito mútuo. Então esse tema ele traz aí à luz realmente uma forma diferenciada com a qual nós temos que nos adequar para nos relacionarmos melhor com os nossos e com quem nos procura. Geralmente as pessoas, nós tratamos os nossos, que estão as pessoas no nosso entorno de uma forma e as pessoas que nos procuram de uma forma diferenciada. Nós não podemos fazer isso, nós temos que atender a todos com a mesma amorosidade, com todo o respeito, com a caridade, para que a gente tenha fraternidade. No momento do livro, nosso editor José Silvano Ferrante Larker vai falar sobre o livro Acorrentador pelo Passado. Na verdade, Acorrentado pelo Passado. Corrigindo, Acorrentado pelo Passado. É um dos 283 livros escritos por psicofonia pelo médium João Berbelo, que juntos já venderam mais de 2 milhões de exemplares, e essa renda dessa venda desses livros é integralmente revertida a favor das obras sociais aqui do Complexo do IMA, Instituto de Medicina do Além. A gente faz aquele apelo que faz todas as semanas aí. Ajude-nos para que nós possamos continuar ajudando a essas milhares de famílias que nos procuram semanalmente aqui no Complexo do IMA em Franca. Você pode nos ajudar visitando a aba Doações, que está acima ao lado direito da nossa página www.ima.org.br. Ali você tem informações para poder nos encaminhar notas fiscais paulistas emitidas sem CNPJ, sem CPF. Você tem instruções para fazer depósitos bancários via Pix, via nossas contas oficiais. E também você tem instruções para nos encaminhar doações aí para as cestas básicas e material de limpeza. Nós vamos então já ao momento do livro, na sequência a conversa com o casal João e Arlete Berbelo, e nós agradecemos imensamente aí o seu prestígio, a sua colaboração que possa dar às nossas entidades. Nós voltamos na próxima semana, fiquem todos com Deus e tenham todos uma excelente semana. Muito obrigado. Aos amigos que nos ouvem e nos assistem nesse momento do Minuto do Livro, um grande abraço no coração e espero que esteja em paz, porque a paz nesse momento, nesses dias que estamos passando e que virão, ela é muito importante para o bem-estar de nós todos, né? Para que nós possamos viver em paz com o nosso irmão, porque esse mundo, infelizmente, ainda se encontra muito violento, né? E o livro a qual nós devemos resumir hoje a história é aquele livro que chama Acorrentados pelo Passado, né? Porque parece que a escravidão, ela parece que ficou lá num passado muito longe. Engano nosso, engano de todos. Porque na espiritualidade, isso ainda está muito vivo. Você tem visto hoje os assuntos nas televisões, né? Nas emissoras. Os assuntos hoje ainda é aqueles que discriminação pelas pessoas, né? De cor ainda. Agora, vocês imaginam naquela época, porque ainda tem espírito ainda muito machucado pela escravidão,
tem muitos ainda que reencarnou, tem muitos ainda que estão lá presos, lá no mundo espiritual, ali no umbral, de tanta raiva, de vingança pelos aqueles coronéis. Infelizmente, nós temos infelizmente não, nós temos o livre-arbítrio e ninguém pode fazer nada. Até que um dia esse espírito pensa e veja que não aguenta mais, está cansado de viver aquilo ali, né? No caso desse livro, Acorrentados pelo Passado, é a história de 3 irmãos, Joaquim, José e Sebastião, né? Eles eram escravos. E ali, naquela senzala, 2 deles escaparam, né? Através de uma pessoa que tinha o nome de Teresa. Essa Teresa, ela era um espírito, mas só que ela materializava para essas pessoas e eles não desconfiavam que ela era um espírito. E ela mostrava o caminho, ajudava essas 3 criaturas, porque ela tinha a missão de ajudar essas criaturas, né? Mas eles passavam os apuros deles nas corridas ali pela mata, escapando daqueles capatazes muito ruins. Aqueles capatazes eram ruins mesmo, eles não gostavam da cor preta, do preto, escravo, eles não gostavam. Eles, quando encontravam, eles cortavam a barriga do bicho só para ver a buchada cair no chão, de tão ruim que eles eram. Então, eles corriam ali e conseguiam escapar. E, numa dessa, um irmão deles que ficou lá, né? Ele chicoteava demais esse irmão. E esse irmão, de tanto apanhar, de tanto sofrimento, um dia ele suicidou, porque ele não aguentava mais sofrimento. Infelizmente, essa sina da escravidão é uma época muito triste, que ficou marcada no espaço e no tempo, e que desarmoniza toda a estrutura de bondade que existe. O universo, ele conspira em nosso favor. E quando acontece essas coisas, ele desarmoniza, né? E até hoje nós estamos aí com o universo desarmonizado, a psicosfera da Terra desarmonizada, por tanta emanação de pensamentos que não é salutares, né? Então, esse Sebastião, ele teve uma reencarnação antes da escravidão, em que ele foi um sacerdote, e que ele é aqueles fariseus, né, que falavam da boca para fora, mas de dentro ele não tinha nada de santo. E a população na época achava que ele era um santo. Quando ele morreu, isso é muito perigoso, a pessoa querer ser uma coisa que não é. Era dirigido a ele várias orações, né? Quando ele era sacerdote, que ele tinha desencarnado, e as orações eram dirigidas a ele para cura. E como ele não era nenhum santo, não sabia, o único recurso foi ele reencarnar como escravo, né? É um livro muito bom, é um livro que a narrativa dele ela é riquíssima em detalhes, né? E aqui nós temos que resumir, porque é o minuto do livro. E esse livro, ele veio à baila através da mediunidade do João Berbel, né? E o espírito que escreve isso é nada mais, nada menos que o Simão, aquele espírito que nós gostamos muito dele. Ele tem uma alma muito linda, muito, muito brilhante, né? E quem quiser adquirir esse livro, é só acessar o nosso site aí, que está aí na telinha, né? Que é o faroldastrêscolinas.com.br. Se você quiser fazer o Clube do Livro também, nós temos um preço muito bom para o Clube do Livro e nós mandamos aí até aonde você está, aí no conforto do celular. E se você praticar a leitura, eu te garanto que é o melhor remédio que tem. E mais barato que remédio hoje, porque o remédio hoje está tudo caro, né? E as pessoas que leem e que têm me dito, muitas têm até abandonado vários remédios, as pessoas. E fala que realmente o livro é um ótimo remédio. O Clube do Livro está embaixo da telinha de vocês, mas é o 16, que é o código de área, 99287-6651.
Um grande abraço no coração de todos e que ele esteja sempre em paz. Muito obrigado. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Já estamos chegando aqui pela TV Rádio Renovação com esse bate-papo entre eu e a Dona Arlete. E para nós é uma alegria, um prazer muito grande, mais uma vez, fazer esse bate-papo com vocês. O tema de hoje, fora da honestidade não tem salvação. Olha que coisa, olha que tema, olha que palavra difícil. Fora da honestidade não tem salvação. Se nós olharmos em todas as virtudes que nós vemos praticando no longo da nossa vida, muitas das vezes tentando tirar vantagem em tudo aquilo que se tem pela frente, muitas das vezes na área, no campo da caridade, né? Às vezes, quantas pessoas praticam a caridade, até muito bonito ver, né? Às vezes, mexendo aquele caldeirão de sopa, para distribuir aquele pratinho de sopa a milhares de famintos, né? Muitas das vezes o interesse atrás daquilo ali de poder estar praticando a caridade para poder ter uma vida saudável, né? Muitas das vezes ter dinheiro, ter fortuna, né? Como se tivesse trocando com Jesus. E com Jesus nós não trocamos. E quando se olha para a caridade, ela deve ser feita com honestidade. A caridade sem honestidade, ela não é vista sob os olhos de Deus. Então, por isso que a gente abordou esse assunto, né? Os nossos irmãos católicos diziam fora da igreja, não tem salvação. Os nossos irmãos evangélicos dizem fora da Bíblia não tem salvação. Nossos irmãos espíritas dizem fora da caridade não tem salvação. Mas eu vos digo, fora da honestidade não tem salvação. Porque não adianta nós unirmos todo o nosso potencial e tentar fazer com que isto se torne um grande gigante, para que todos olhem para nós a caridade que nós estamos fazendo, colocando nós como um homem bom, muitas das vezes para tirar vantagem de uma situação ou da outra, nada se chega a lugar nenhum. Eu posso pegar tudo que tem e dar aos pobres. Posso dividir tudo que eu tenho. Mas se eu não fizer isso com amor, nada eu sou. Sou apenas como um sino que soa. Então, quando nós olhamos para o 13º apóstolo, né, Paulo de Tarso, a gente vê a caridade impregnada em um punhado de situações. Eu mesmo posso falar a língua dos anjos, posso falar a língua de todos os profetas, eu posso falar todos os idiomas, mas se eu não tiver honestidade, nada sou. Sou apenas como um sino que soa. Então a honestidade, meus irmãos, está na nossa vida. A honestidade está do nosso lado. A honestidade dar-nos uma chance muito grande de tornar um homem sábio.
Porque um homem sábio que adquire a sabedoria pode entender isto que eu estou falando. Entendendo sempre que quando o melhor possível é olhar para as pessoas da forma com que ela é, com justiça, com amor, acima de tudo, não crescê-lo em cima dela. Não é as palavras que dizemos que vão agradar a Deus, mas o sentimento que está dentro do nosso coração. Porque o sentimento que mostra a nossa honestidade. E fora da honestidade não tem salvação. Fora da honestidade não tem salvação. E se nós quisermos aí ganhar um lugarzinho melhor no plano espiritual, nós temos que começar a entender. A gente ser honesto, quando a gente começa a ser honesto com a gente mesmo, entender que a gente precisa evoluir, que a gente precisa adquirir conhecimentos, o que vai acontecendo? A gente vai crescendo espiritualmente, porque a gente se torna uma pessoa melhor. E essa pessoa que vai se tornando melhor, ela vai contagiando o meio que ela vive. Então, através disso daí, através do conhecimento, de novas experiências, dessa reforma íntima, dessa reforma moral, a gente vai entendendo que ser honesto, ser caridoso, isso tudo faz parte do nosso adiantamento para a vida espiritual. Então, não deixemos de fazer o bem para o nosso próximo e ser honesto em relação aos sentimentos, ser honesto em relação aos atos que praticamos. E se a gente não tem conhecimento, vamos procurar adquirir esses conhecimentos através de uma boa leitura. Nós espíritas, a gente aconselha as pessoas a ler a literatura espírita. Tem a obra de Allan Kardec que ela nos ensina uma a uma, porque tem aí o Evangelho, tem o Livro dos Espíritos, tem o Livro dos Médiuns e outros. Então, a Gênese, qual é o outro? São 5, né? É o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Livro dos Médiuns, né? Então, a partir do momento que a gente vai entendendo todo esse conhecimento, vai adquirindo todo esse conhecimento, a gente mesmo começa a entender a necessidade da gente melhorar. E essa reforma íntima, essa reforma moral, ela é muito importante na vida de cada um. Nós estamos caminhando para uma transição do nosso mundo, que a Terra vai passar aí para um mundo de regeneração. Vai demorar uns anos ainda, mas a gente não pode ficar dizendo que vamos esperar para uma próxima oportunidade. A oportunidade é hoje, ela está acontecendo hoje, agora. Então vamos fazer esse compromisso com os irmãos da espiritualidade, porque esse compromisso já veio até feito do outro plano. Então é a gente colocar em prática o todo dia, todos os meses, todo ano, e assim eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer dessa terra um mundo melhor.